Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Tempo da Quaresma. Hoje, quinta-feira, dia 19 de março de 2026, solenidade da festa de São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria. Quarta semana da Quaresma, ano litúrgico da Santa Amada Igreja Católica, ano A. Leitura do segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos de 4 a 5a, versículos de 12 a 14a e versículo 16. Naqueles dias a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nesses termos: Vai dizer ao meu servo Davi, assim fala ao Senhor, quando chegar o fim dos teus dias e repousares com os teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu, e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 88, versículos de 2 a 3, versículos de 4 a 5, versículos 27 e versículos 29. Eis que a sua descendência durará eternamente. Eis que a sua descendência durará eternamente. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei a vossa verdade, porque dissertes, o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Eis que a sua descendência durará eternamente. Eis que a sua descendência durará eternamente. Eu firmarei uma aliança com o meu servo, o meu eleito. Eu fiz um juramento a Davi, o meu servidor. Para sempre no teu trono firmarei a tua linhagem. De geração em geração garantirei o teu reinado. Eis que a sua descendência durará eternamente. Eis que a sua descendência durará eternamente. Ele então me invocará. O Senhor, vós sois o meu Pai, sois o meu Deus, sois o meu rochedo, onde encontro a salvação. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei a minha aliança indissolúvel. Eis que a sua descendência durará eternamente. Eis que a sua descendência durará eternamente. Segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículos 13, versículos 16 a 18 e versículos 22. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou a sua descendência. É em virtude da fé que alguém que se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito. É a promessa de Deus, continua valendo para toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Pois está escrito: Eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus, porque creio em Deus, que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda a humanidade
a esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos, conforme fora dito, assim será a sua posteridade. Esta é a sua atitude de fé. Lhe foi creditada como justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Louvor à glória a ti, Senhor Cristo, palavra de Deus. Felizes os que habitam a vossa casa, para sempre ele hão de louvar. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Mateus, capítulo 1, versículo 16, versículos 18 a 21, versículos 24 a glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisto, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como a tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo, e ela dará à luz a um filho, e tu lhes darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, reunidos para refletir a palavra do Senhor que acabamos de escutar. Na leitura tirada do livro de Samuel, naqueles dias a palavra do Senhor foi dirigida a Natã, nestes termos: Vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor, quando chegar o fim dos teus dias, e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu, confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. A tua casa e o teu reino serão estáveis para sempre diante de mim. O teu trono será firme para sempre. No Salmo responsorial, o salmista nos diz: O Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração cantarei a vossa verdade, porque dissertes, o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Eu firmarei uma aliança com o meu servo, o meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, o meu servidor. Para sempre no teu trono firmarei a tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado. Ele então me invocará: ó Senhor, vós sois o meu Pai, sois o meu Deus, sois o meu rochedo, aonde encontro a salvação. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei a aliança indissolúvel. Na segunda leitura tirada da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, diz o apóstolo Paulo: Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão, ou a sua descendência. É, em virtude da fé, que alguém se torne herdeiro. Logo, a condição de herdeiro e a sua graça
é um dom gratuito, é a promessa de Deus conforme valendo para toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para que se apoia somente na fé de Abraão, que é pai de todos nós. Pois está escrito: eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus, porque creu em Deus, que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda a humanidade, esperança, ele firmou-se com a esperança na fé, e assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua descendência. Esta sua atitude de fé lhe foi acreditada como justiça. Já no evangelho narrado segundo São Mateus, Jacó gerou José, esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisto, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho a José e lhe disse: José, filho de Davi, não temas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhes darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Que possamos seguir tudo aquilo que o Senhor nos pede, obedecendo ao Senhor, guiando os seus passos e sempre estarmos sempre em unidade com o Senhor a cada dia de nossas vidas, hoje e sempre. Amém.